Cabe-me a mim hoje a enorme responsabilidade de poder dirigir-vos algumas palavras da Palavra de Deus. Cada vez que tenho que falar da Palavra de Deus, sinto o peso dessa responsabilidade. É um peso que cada vez sinto mais, à medida que também me vou percebendo da dimensão da mesma palavra e daquilo que estamos a falar. Particularmente ainda me pesa mais face ao teor daquilo que eu espero dizer esta manhã. Se quereis que vos diga, não sei como hei de começar, provavelmente não sei como é que hei de continuar e acabar, mas sei aquilo que quero dizer. Preocupa-me imenso a quantidade de pessoas que normalmente ouvem a palavra de Deus e continua sem Deus, sem esperança, perdidos, correndo o risco iminente de partirem deste mundo em desespero. Quando eu digo sem esperança, significa em desespero. E desespero é o estado daqueles que partem deste mundo sem Cristo, sem a salvação, sem Deus. O lugar onde as pessoas são colocadas é um lugar chamado inferno, não é uma história, é uma realidade. E quem lá está em desespero. Também convém saber que quem lá cai fica em desespero contínuo. E a continuidade do desespero é eterno. Quem contou isto não fui eu. Também não foi nenhum semelhante a mim. Quem contou isto foi aquele que mais autoridade teria para falar disto. Sei que o tema inferno, eu não vos vou falar sobre o inferno hoje, mas sei que o tema inferno é um tema que não é popular, não é bem quisto, não é politicamente correto falar dele, mas nós não estamos aqui para entreter pessoas, não estamos aqui para enganar pessoas, nós estamos aqui para dizer a verdade. E a verdade é que o inferno existe. E quando normalmente alguém fala do inferno, dizem, bom e tal, vocês não têm amor nenhum, pregam um Deus que não tem amor, vai lá devagar. Quem fala do inferno não sou eu. E a pessoa que falou do inferno, mais do que qualquer outra, nas Escrituras, foi uma pessoa chamada Senhor Jesus Cristo. A pessoa que mais autoridade teria para falar do inferno. Porque ele disse que não quer que ninguém se perca. E portanto, quem lá for parar ao inferno, vai lá parar por vontade própria, não por vontade dele. Ele tem toda a autoridade para falar acerca disso. E porque eu sei que vocês correm esse risco, ou alguns de vocês poderão estar a correr esse risco, preocupa-me imenso. E eu digo-vos uma coisa, e às vezes nem sei como falar, mas vou tentar falar alguma coisa. Eu vou talvez começar por vos pedir para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 15. Em Mateus capítulo 15, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, nós lemos assim, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidon. Já agora, concentrem-se, façam um esforço. Não devaneiem nos vossos pensamentos. Eu sei o que é estar aí sentado e de repente estarmos com a cabeça não sei aonde. Porque vocês, se não estiverem concentrados e não ouvirem aquilo que vão ouvir, vocês podem perder a oportunidade da vossa vida. A decisão que está em causa é uma decisão que é vossa, não é minha. Eu já tomei a minha decisão. Há um versículo na Bíblia em que Deus fala no Velho Testamento ao povo de Israel e diz assim: hoje proponho-vos, entre outras coisas, a vida e a morte. Escolhei a vida para que vivam. Deus não pôde escolher por eles. Deus não vai escolher por ti. A escolha é tua. Ele propõe. E tu escolhes. O que é que vais escolher? E eis que uma mulher cananeia que saída daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores.
Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esta é a passagem. Base. Quantos há? Não só então. Quantos há no presente que se julgam com direito de receber alguma coisa da parte de Deus e não o têm? Esta mulher julgava-se no direito de receber alguma coisa da parte de Deus, não o tendo nos termos em que ela se colocou. E nos termos em que muitos de vocês se colocam, bem podem ficar sentados, que não vão receber nada da parte de Deus. A ver se eu consigo explicar. Isto é difícil, sabem? É muito difícil, mas é uma grande responsabilidade. Deus tem que me ajudar. O ser humano, para obter o que quer que seja da parte de Deus, tem que se colocar nos termos de Deus e não nos seus termos. Quem estabelece as regras é Deus. E isto vem assim desde o Jardim do Éden. Queres acesso à árvore da vida? Os termos são estes. Poderás comer de todos os frutos, de todas as árvores deste jardim, mas não podes comer do fruto daquela árvore. Quem estabeleceu os termos foi Ele. Provavelmente Adão e Eva, eu não sei, não vou agora estar aqui a especular, mas provavelmente pensaram, ora bem, eu vou continuar a ter acesso à árvore da vida, vou continuar a ter aquele acesso divino que Ele dá, se eu também comer das outras árvores. Enganaram-se. Perderam o acesso à árvore da vida. E desde então até agora, os termos são sempre os divinos. Evidentemente que os termos que Deus estabelece para nós hoje, neste lugar em 2016, 16, não é? É evidente que os termos que Deus coloca neste lugar, no ano 2000, no ano da graça, deixai-me dizer assim, que é para dizer corretamente, os antigos eram mais corretos, sabem? Isto era tudo perdido. No ano da graça, porque da graça se trata, e é graça que estamos a viver no tempo da graça, e neste ano da graça de 2016, os termos não são os do Jardim do Éden. Ao longo da história, Deus tem colocado termos diferentes. E nós precisamos saber com muito rigor quais são os termos, sob o risco de, indo aproximar-nos de Deus em termos errados, não obtermos aquilo que queremos e desejamos. Tiro e Sidon eram cidades famosas já nos tempos do Velho Testamento e eram cidades da Fenícia, da antiga Fenícia. E os fenícios eram conhecidos como cananeus ou cananitas, como esta mulher. Esta mulher e também como sidónios. Estas terras ficavam ligeiramente a sul da atual Beirute, no Líbano. Eram ali que estavam estas cidades. Mateus, no texto que nós acabamos de ler, chama esta mulher cananeia. Marcos também fala acerca deste evento, chama-a de mulher cirofenícia, da Síria, estão a ver? Eram conhecidos como os cananeus, ou cananeia. E para já era o que eu queria dizer nestes termos. Vamos pensar um pouco nela. Temos aqui uma mulher que tinha uma necessidade e queria obter uma graça da parte de Deus. No caso em concreto, que ela tinha um problema, e o problema era uma filha que estava, como nós lemos aqui nesta passagem, estava miseravelmente endemoniada, versículo 22. Tomem atenção. Olhem para a Bíblia com atenção. Senhor, filho de David, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Não acham que é estranho? O Senhor
O Senhor Jesus Cristo? Insensível ao clamor de alguém desesperado que pede não a justa retribuição daquilo que se acharia de direito, mas que pede misericórdia. E eu digo, aparente indiferença. Vai chegar o dia em que eu vou ver muita gente a clamar por misericórdia e Ele não lhes responderá a palavra. Tenham cuidado. Com Deus não se brinca. Isto é apenas uma antevisão daquilo que eu vou ver um dia. Porque há muitos que vão clamar por misericórdia. E eles também vão ter esta reação dele. Não lhe respondeu palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo falou desse tempo em que muitos vão ficar do lado de fora e vão clamar, vão suplicar: Senhor, Senhor, abre-nos. Clamores que não obterão qualquer resposta favorável. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. Estranho, não? A indiferença e a frieza parece agravar-se agora. Os próprios discípulos: despede-a, que ela vem, está-nos a incomodar. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado. E ele saciona. Vira-se para a mulher e diz: mulher, sabe de uma coisa? Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tu és o quê? Cananeia? Gentia? Cirofenícia? Não vim para ti. Reparem que as pessoas, para obterem a bênção de Deus, têm que se colocar nos termos de Deus. Ela não estava nos termos de Deus. Porque nos termos de Deus, como o Senhor Jesus Cristo disse, Ele não foi enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, não sendo judia, não tinha direito ao que estava a clamar. Versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me! E ele reforça a ideia. Olha, não é bom pegar no pão dos filhos, que são os judeus, e deitá-lo aos cachorrinhos, que são... Que és tu? Os gentios eram chamados cachorrinhos. Eram cães. Animal imundo. Os gentios eram considerados imundos. Quando Pedro um dia, Deus disse: olha, vai à casa de Cornélio. Senhor, eu não... Coisas imundas, nem pensar nisso. Gentios são imundos. E eu não sei como é que é de analisar isto para vocês poderem perceber isto. Bem, mas Deus vai me ajudar. E ela: sim, senhor. Mas, ó senhor, mas também não é verdade que os cachorrinhos, que somos nós, gentios, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Aqui é que ela se colocou nos termos estabelecidos por Deus. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Resumidamente, os termos de Deus eram: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas também era verdade que Deus tinha dito a Abraão, de quem descendiam os judeus, a quem os judeus chamavam o pai Abraão, o nosso pai Abraão. Deus disse que na sua semente, ou na sua descendência de Abraão, na semente judaica, seriam benditas todas as famílias da terra. Eu tenho aqui a passagem, eu cito apenas só para vocês, se quiserem saber onde é que está. Gênesis 28:14, por exemplo, Deus disse isto a Abraão, e ela
colocou-se nos termos de Deus. É verdade. É verdade que tu vieste só para a nação de Israel. Mas também é verdade que a bênção, uma vez chegando à nação de Israel, depois parte para os gentios. É verdade que tu não é correto pegares no pão dos filhos e estares a dá-lo aos gentios, porque tu vieste às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas também é verdade que os gentios comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. É verdade também, na tua palavra está escrito que a bênção chegando aos judeus depois flui para os gentios. Porque na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E é assim que em João, por exemplo, no capítulo 4 e no versículo 22, que eu cito. Já agora vão lá ver, que é para vocês verem, com os vossos olhos. É assim que nós lemos em João, Evangelho de João, no capítulo 4 e no versículo 22. O Senhor Jesus Cristo falando com outra mulher, e neste caso uma mulher de Samaria, uma samaritana, lhe disse assim, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Desculpa, mas eu vou ter o casaco. A salvação vem dos judeus. E cá está. O pão a vir da mesa dos filhos. A salvação vem dos judeus. Os profetas falam muito acerca disto nas Escrituras e até dizem que vai chegar o dia em que 10 gentios agarrarão na orla do vestido de um judeu e pedir-lhe-ão, leva-nos à casa do Senhor. Eles vão ser os intermediários. E é isto que nós temos aqui. Acho que chegou o momento de eu não quero ser muito longo, porque eu quero que vocês não se distraiam. E se eu for muito longo, vocês vão correr o risco de se distrair. Deus tem 2 princípios pelo qual Ele se rege. Verdade e graça. Aliás, a própria palavra de Deus diz que a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos no Evangelho de João, capítulo 1. Mas há uma passagem que eu quero chamar a vossa atenção e que se encontra em Colossenses, capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 6, que diz assim. É melhor lermos a partir do versículo 5, que é para apanharmos bem o contexto. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. E eu quero chamar a vossa atenção para o facto de a Bíblia falar na verdade do Evangelho. E depois diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Eu quero chamar a vossa atenção para isto. A graça de Deus só é possível ser recebida em verdade. Não é possível alguém ter acesso à graça de Deus sem verdade. E só quando a mulher sirofenícia disse a verdade, é que a graça de Deus se manifestou a ela. E a graça de Deus não se manifestou à mulher sirofenícia enquanto ela não disse a verdade. Já agora deixai-me, ainda em Mateus no capítulo 15, dizer o seguinte. Já notastes o que está escrito no capítulo 15, quando o Senhor lhe respondeu e disse-lhe finalmente, ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Este é um assunto que é apaixonante nas Escrituras. Por exemplo, Raab. Alguns de vocês, se calhar, não conhecem a personagem, portanto, peço perdão, porque alguns não têm cultura bíblica para poder saber isto. Provavelmente. Mas há uma mulher na Bíblia, também gentia, chamada Raab. E a Bíblia, quando fala dela, coloca-a no galarim da fé, que é o capítulo 11 da Carta aos Hebreus. Estão lá os heróis da fé. E ela aparece lá. Raab pela fé. E alguém pergunta assim, pela fé? Como é que Raab tinha fé? Porque a Bíblia diz que a fé vem por se ouvir a palavra de Deus.
A fé não pensa que é assim uma coisa mágica, de uma varinha mágica, que, eu tenho fé, as pessoas a dizer, é preciso crer, mas crer em quê? Crer em quem? Crer? O que é isso de crer? Epá, eu creio que só vir aqui para cima que isto não ia cair, senão não vinha para aqui. Até intuitivamente, mas é este crer? É o crer de vocês sentarem aí nos bancos e acreditaram sem pensar que o banco não estava rachado, nem partido e que não iam cair no chão? É desta fé que estamos a falar? De que fé que estamos a falar? É do pão que comeram de manhã e que nem pensaram por que mãos é que aquilo andou, desde que saiu de lá do forno e passou não sei por quantas mãos até chegar a casa. Quando vocês... É desta fé que estamos a falar? Que fé que estamos a falar? Tomem muita atenção, que isto é muito importante. Quando a Bíblia fala em fé, entendam, crer no que Deus diz. Porque chamar fé a tudo o que não é o que Deus diz, desculpem lá, chamam-lhe outra coisa, mas não lhe chamem fé. Porque fé bíblica é crer no que Deus diz. E a Raabe surge na história quando Israel vinha do Egito libertado, vencendo nações após nações, e todos se derretiam, e eles conquistavam tudo por onde passavam. E a fama corria por todo lado, e todo lado dizia, o Deus de Israel é tremendo, quem se meter com aquele povo está tramado. E ela ouviu aquilo, e ao ouvir a palavra de Deus, ela teve fé. E quando chegaram à terra dela, ela creu no que Deus tinha dito, que lhes ia dar a libertação. Creu na palavra de Deus. Eu não posso entrar agora muito em detalhe com isto. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, grande é a tua fé, mulher, é evidente que ela ultrapassou tudo. É evidente que ela revelou, eu não estou em detalhe, não estou aqui com o Senhor para falar com ele nem com ela, mas é evidente que o Senhor vê aquilo que nós não vemos, e ela de alguma forma tinha percebido que era verdade que Jesus só vinha para os judeus, mas também era verdade, ela estava a ver mais longe, porque a Bíblia fala disso, e por isso é que ela tinha grande fé maior do que os outros, porque os outros se calhar nem isso viam, e ela via para além disso, que depois da bênção vir aos judeus, ela fluiria para as nações, através dos judeus. E por isso é que o Senhor teve que dizer, mulher, grande é a tua fé. O que eu quero chamar a vossa atenção é para isto. Ela, quando disse a verdade, e a verdade é que a salvação vinha através dos judeus, a graça manifestou-se. Não esperem graça sem verdade. Quantos há, faço a pergunta inicial, que se julgam com direito à salvação, que se julgam que têm direito à salvação, que esperam vir a ser salvos em termos errados, numa base de mentira, numa base que não é verdadeira? Esta mulher é um exemplo disso. Como é que as pessoas, em termos errados, não podem alcançar graça, mas só perante o reconhecimento da verdade. Nós vivemos num mundo que está torcido e distorcido. E eu cada vez me incomoda mais isto. E cada vez o ar torna-se mais irrespirável. Nós estamos num mundo em que o ar está-se a tornar irrespirável. Muito rapidamente. Eu ainda na reunião de jovens, na sexta-feira com os jovens aqui, houve duas questões. Uma primeira que eles abordaram e uma segunda que eu lhes lancei. E a questão resume-se assim nisto. Eu não vou contar a história. Vou dizer os factos. E factos são estes. Imaginem um indivíduo que quer andar pela lei, todo certinho, todo direitinho, e chega às autoridades instituídas por este país, nomeadamente a PSP, e chega lá e diz assim: tenho aqui uma arma, quero legalizar esta arma, e portanto, e tal, e não sei o quê, e a arma vai passar para fulano, imaginem, e portanto, quero doar, oferecer esta arma a fulano, mas queremos que isto fique tudo legalizado, tudo certinho, tudo direitinho. Isto para resumir, que estou a atalhar muito caminho. E imaginem que as autoridades, depois de tratarem dos processos todos inerentes à legalização da arma, chegam ao fim e dizem assim: olha, há aqui uma coima para ser paga. Coima? Pois, porque a arma já devia estar legalizada e a lei diz que havia um prazo
para se legalizar e já passou esse prazo. E agora há uma coima que vai entre... Para vocês verem que eu não estou a mentir, podem confirmar. Há lei. Que vai entre 150 euros e 10 mil euros, se não estou em erro. E a autoridade, estamos a falar de uma autoridade, alguém investido da autoridade, com os símbolos da autoridade, fardado, virar-se para a pessoa e dizer assim: mas há uma maneira de a gente resolver isso. E não pagar. E é assim, escreve uma carta e diz nessa carta, por outras palavras, e tal, a gente não tinha conhecimento da arma e a gente depois encontrou a arma. E a arma apareceu agora. Ela não existia antes. Apareceu agora. E assim pronto, a coisa está resolvida. O que é isto? Permeia-se a mentira? Pune-se o que diz a verdade, permeando quem diz a mentira? É neste país que nós vivemos. Eu não estou a inventar nenhuma história. Podem chamar-me a mim e levar-me preso amanhã se quiser. Que eu direi outra vez e com testemunhas tudo isto que acabei de afirmar. E como nós vivemos num país, não quero dizer o país, também não quero colocar a carga sobre o meu país que eu amo tanto, mas num mundo, numa sociedade em que a verdade já não conta, em que o que conta é mentira. E muitos, embalados e anestesiados já pela ideia da mentira, pensam que com a mentira vão chegar lá e que com Deus vão lá entrar. Só com base na verdade. Ninguém entra lá com base na mentira. Mas como nós estamos todos aivados desta questão da mentira, podemos correr este risco. E eu quero dizer o seguinte. Este princípio nós vemos ao longo da Bíblia. E eu vou-vos dizer 2 exemplos apenas. Por exemplo, a Bíblia fala de uma mulher do tempo do Senhor Jesus Cristo que, por exemplo, tinha um fluxo de sangue, tinha uma hemorragia. E ela não se via livre daquela hemorragia, ela andava aflita. E aquela hemorragia não parava, era uma coisa, coitada, ela, imagina o sofrimento dela com a hemorragia que ela tinha, e aquilo chama a Bíblia tinha uma mulher com fluxo de sangue. E ela foi ter com o Senhor Jesus Cristo. Sabem quando é que o Senhor Jesus Cristo a curou? Foi quando ela disse isto. Quando nós lemos que ela disse isto. Que despendeu tudo quanto tinha. Virou-se para o Senhor e disse assim: Senhor, eu já gastei tudo quanto eu tinha. Corri tudo, gastei tudo, olha, não tenho nada. Sabem que Ele só intervém quando nós reconhecemos que não temos nada. Sabem que Ele não divide a questão da salvação com ninguém. Sabem que Ele fez a obra da salvação sozinho na cruz. E que não quer que eu tenha lá uma percentagenzinha de qualquer coisa que eu faça. Não. É só quando eu digo, não tenho nada. Nada. É que Ele intervém. Temos um outro caso de um homem que era paralítico, também no tempo dele, no Evangelho de João, que estava junto a um tanque, e a tradição dizia, e aquilo acontecia, que periodicamente aquelas águas do tanque moviam-se uma altura do ano, e estava lá muita gente para ser curada. E alguns que eram mais lestes e não sei o quê, metiam-se lá no tanque e eram curados, porque eram só os primeiros que eram curados. E aquele indivíduo, como era paralítico, nunca entrava lá. E o Senhor Jesus Cristo chegou lá ao pé daquele tanque, viu lá aquele homem naquelas condições, e aquele homem virou-se para o Senhor Jesus Cristo e disse assim: não tenho ninguém. Porque quando não sei o quê, já os outros entraram, eu não tenho ninguém, não tenho ninguém. E é só quando não temos ninguém que Ele age. É quando não temos nada. É quando não temos ninguém. Eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque são princípios, estou a falar de princípios, para vos dizer o seguinte: nunca penses que há algum mérito em ti, por pequenino que seja, e que vá contribuir para que tu vás para o céu. Porque isso é mentira. A Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo nem um sequer. E a Bíblia diz que todos nós estamos corrompidos pelo pecado. Nós não temos apenas pecados. Há muita gente que ainda não percebeu isto. Vocês não têm apenas um fardo de pecados. Sabe que a Bíblia fala em fardo de pecados?
um saco. Vocês não têm apenas um saco de pecados às costas. Vocês são pecado. E por isso é que Jesus não apenas levou os nossos pecados na cruz. Ele foi feito pecado por nós. Ele não resolveu na cruz apenas os frutos do pecado. Ele na cruz resolveu o problema do pecado. E tu não podes chegar lá, porque o Evangelho, sabem o que é que diz? Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela sua misericórdia. Nos salvou. Não pelas obras que tivéssemos feito, mas pela sua misericórdia. Há outra passagem que diz assim, no Evangelho hoje: pela graça sois salvos, por meio da fé. Cá está a graça. Isto não vem de vós. É dom ou dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deixai-me dizer o seguinte. Colossenses. Capítulo 1. Vamos a Colossenses outra vez. Eu vou já acabar. Colossenses 1. O que é que diz o apóstolo Paulo? Eu precisaria, naturalmente, para explicar isto, assim muito bem explicado e mais desenvolvido, para vocês poderem ainda perceber melhor, eu precisaria de mais tempo, mas eu tenho que ser limitado. Eu não sou como o David, eu não consigo dizer muito em pouco tempo. O David tem essa graça de Deus, de conseguir dizer muito em pouco e a gente percebe tudo. E aqui fica mesmo clarinho, está, penso, conta, medida ali certinho, tudo certinho. Pá, não somos todos iguais. Eu tenho que maturar, eu sou como sou. Mas quero-vos dizer o seguinte. Colossenses 1:6, lembram-se da passagem? A verdade do Evangelho, termina o versículo 5, a verdade do Evangelho, notem bem a palavra verdade, do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o vistes, e conhecestes a graça de Deus em verdade. Eu estava a dizer que precisava de tempo. Porque a mulher sirofenícia, o cananeio, disse a verdade. E eu também tenho que dizer a verdade. Ela respeitou a verdade, melhor direi, e eu também tenho que respeitar a verdade. Porque a graça, quer no caso dela, quer no meu caso, só se manifesta mediante o respeito da verdade. Mas a verdade no caso dela não é a verdade no meu caso. E aí vocês perguntam assim, então mas quantas verdades é que há? Aí tínhamos que ver o que Pedro diz, que nós estamos confirmados na presente verdade. Há verdades que são passadas, e há verdades que são futuras, e há verdades que são presentes. E Pedro diz que nós temos que estar confirmados na presente verdade. A verdade da mulher sirofenícia é passada. Não é isso que está em vigor agora. Deus agora não está a salvar os gentios por meio da exaltação dos judeus. Para utilizar a linguagem de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11. Deus não está a salvar os gentios, sendo eles cães que comem migalhas da mesa dos seus senhores judeus, exaltando os judeus. Não. Deus está agora a salvar os gentios por meio da queda da nação de Israel. Eles caíram. E a salvação chegou a nós porque eles caíram. Sabem porquê? Deus tinha dito: eu vou abençoar a nação de Israel e por meio dela vai ser uma bênção para todas as nações do mundo. Eles falharam. Falharam. Crucificaram o Messias. Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Puseram em causa não apenas a bênção de Deus, mas a bênção dos outros que dependiam da bênção deles. E o Senhor o que está a fazer neste momento, para atalhar a história, é, apesar de eles terem caído, Deus não penalizou os gentios. E então resolveu revelar algo admirável, que nunca foi visto, uma manifestação de graça incrível, que é a salvação ir para os gentios, não porque eles tivessem sido exaltados, mas porque eles caíram. E esta é a verdade que está em vigor agora. Esta é a verdade do Evangelho. Romanos capítulo 11 fala acerca disso. Eu não tenho tempo para ir lá mostrar as passagens para vocês verem isso. Mas eu quero chamar a vossa atenção para isto. Conhecestes a graça de Deus em verdade. Mas atenção, a presente verdade. Não é a verdade do Jardim do Éden.
Deus agora não está a falar da verdade da árvore da vida e poder comer dos frutos daquelas árvores, menos do fruto daquela árvore. Não é isso. A verdade que está aí é uma verdade, mas não é a verdade presente. A verdade dos gentios comerem das migalhas da mesa dos seus senhores é uma verdade, mas não é presente. Porque atualmente os gentios estão a comer à mesa, em pé de igualdade com os judeus, porque estão todos em situação de serem julgados e Deus manifestou graça a todos, sem distinção, sem diferença. Judeus e gentios, é tudo a mesma coisa. Todos perdidos. Para terminar, Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1, lemos assim. Vamos ver como é que algumas pessoas se converteram neste período desta presente verdade. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E depois diz assim a passagem, em quem também vós estáis. Ele está a escrever aos Efésios, aos crentes de Éfeso. Eram crentes. Vocês estão em Cristo. Tomem atenção que isto é muito importante. Eu precisava, David, eu tenho uma grande dificuldade, eu não consigo. Eu precisava de 5 vezes mais do teu tempo. Porque isto para ser explicado tem que ser explicado direito, depois eu vou assim telegraficamente e as pessoas depois não veem o contexto. Nós temos que estar em Cristo. Ou seja, tu não podes chegar lá ao céu em ti mesmo. Porque se tu chegas lá em ti mesmo, estás tramado. És pecado e tens pecados. Tu tens que perceber que não vales nada, que não tens nada e que não tens absolutamente nada e precisas desesperadamente de Cristo. E olhar para a cruz e ver que Ele viveu a vida perfeita que tu não tinhas. Ele levou as tuas misérias sobre Ele para atribuir a sua perfeição a ti. E agora, se tu crês nisso e crês no Senhor Jesus como teu Salvador, passas a estar em Cristo. Da mesma forma que Ele também estava em ti ali na cruz. E tu agora estás em Cristo. E agora em Cristo apresentas-te diante de Deus e Deus diz, podes entrar, porque não me vê a mim, mas vê Cristo em mim. E diz Paulo aos Efésios, vocês estão em Cristo. Tomem atenção. Versículo 12. Em quem também vós estáis, versículo 13. Como é que eles ficaram em Cristo? Depois que ouvistes a palavra da verdade. Vocês não podem ir por uma palavra de mentira. Porque mesmo palavra de verdade passada hoje é mentira, porque isso hoje não está a vigorar. Depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Como é que eles ficaram em Cristo? Ouvindo a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, e crido nele. Estás à espera de quê? Eu ia correr o risco de vos ler uma coisa, se for possível, não sei se é. Vamos a ver se é. Já saiu do sítio onde eu estava. Peço só um bocadinho, porque isto aqui demora, por causa tem muitos andares para cima. Mas espero que consiga lá chegar. Quero-vos ler aqui uma coisa num instante. Acho que vem a propósito. Se for possível, espero mais um bocadinho. Parece que vai ser possível. Eu todos os dias escrevo sobre um capítulo da Bíblia. Sobre uma pequena porção de um capítulo da Bíblia. Todos os dias. Há dias escrevi, foi hoje publicado, uma pequena porção que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 9. E que diz assim: não há lei, nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. E o que eu escrevi sobre isto é complicado. E o que eu escrevi sobre isto, concentrem-se no instante. Não há lei, nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. Isto, sendo dito naquele tempo, àquela gente, é grave. Não há lei, e porque não há lei, não há visão. Não há entendimento, não há compreensão. Os profetas.
Como é que é possível líderes religiosos viverem sem a palavra de Deus e, portanto, sem entendimento e depois só dizem barbaridades? Vocês têm que ter muito cuidado. Vocês cuidem-se. E cuidado com aquilo que ouvem. Nas Escrituras, a visão está associada à compreensão ou entendimento. A oração do apóstolo Paulo pelos Efésios, para que tivessem iluminados os olhos do seu entendimento, é comprovação disso, em Efésios 1,18. O texto de Jeremias, neste versículo 9, mostra como deve ser óbvio para todo o crente o facto de não se poder ter qualquer entendimento independentemente da palavra de Deus. De facto, sem a lei do Senhor, é impossível ter visão. Assim, não será de estranhar ver-se tão pouco entendimento em geral, quando simultaneamente se constata haver, também em geral, uma enorme ignorância das Escrituras. O entendimento é proporcional à leitura e ao estudo da palavra de Deus. Muitos, para além de, lamentavelmente, não lerem sistematicamente todos os dias as Escrituras, somam ainda a essa falta grave o déficit de um estudo contínuo crescente. Se esta constatação e diagnóstico já são em si graves, mais graves se tornam quando a incúria acontece com os seus profetas. Não foi só Jeremias que testemunhou a existência de profetas invisuais. O Senhor Jesus Cristo denunciou os condutores cegos do seu tempo, em Mateus 15,14. E o apóstolo Paulo, os líderes ignorantes dos seus dias, por não entenderem e por isso não ensinarem a sã doutrina conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que lhe foi confiado, segundo lemos em Timóteo, que ele recebeu por revelação do Senhor, antes ensinando ensinamentos estranhos, segundo diz ele a Timóteo, divorciados da presente dispensação da graça de Deus. A história hoje repete-se e nós devemos alertar os nossos contemporâneos para o erro em que incorrem e repetem. O que se pode dizer dos atuais proclamadores da palavra de Deus que não sabem a diferença entre reino dos céus e reino de Deus, entre evangelho do reino e evangelho da graça, entre Israel e a igreja, entre orar pelo Espírito e orar no Espírito, etc. Também te enquadras entre estes citados? Urge que te dediques a ler e a estudar mais e melhor as Escrituras. Como Oseias, digamos também, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E termino com a citação de 3 quadras que eu há cerca de 2 anos escrevi sobre a carta aos Efésios. A propósito de o apóstolo dizer que orava para que os crentes tivessem a mente iluminada, os olhos do entendimento iluminados, que é o que a gente precisa, porque muita gente cega, até os líderes andam cegos, como vocês veem. Orar por iluminação, entenda-se compreensão, conduz o crente à convicção, livrando-o da superstição. Não saber gera a obrigação, falso dever e imposição, não passa de opinião sem bíblica sustentação. A certeza e a asseveração emanam da percepção que a palavra e a oração transmitem ao coração. Que Deus nos abençoe.